Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer um vídeo falando algumas características do Márcio Grambundas para você, tá? Falando algumas coisas que eu fui testemunha que ele tinha o costume de fazer, tá? Mostrando para você a conspiração que eu estou sendo vítima da Sony, tá? Essa conspiração é do cinema americano, tá? Começou em 2014, tá? Quando eles começaram a me perseguir grandemente, tá? E a conspiração começou na Rede Globo, no SBT, tá? E na MK Publicitar. E aí chegou o cinema americano por causa dos projetos de filmes que eu comecei a fazer em 2014, 2016, tá? Ok? Tá? Ok? E esses projetos de filmes que eu faço em 2014, eu já vinha encabeçando isso aí desde 2010, desde 2008, ok? Tá, ok? Já era um propósito meu fazer essas coisas que eu vim fazendo exatamente quando eu comecei a fazer em 2014, tá? Ok? E aí, o lance é o seguinte, uma coisa muito importante falar aqui é a ideia que eles provavelmente tentem inverter a situação. O Jorge Rodrigues está tentando se promover às custas desse pessoal do grupo jovem, tá? E dessas empresas estarem fazendo esses filmes com base nesses indivíduos. Isso é completamente absurdo, uma vez que eles estão fazendo isso daí justamente para me provocar e justamente por causa dos projetos que eu promovo e das coisas que eu faço desde 2007. As cartas que eu mandei à vagabunda, o meu Orkut, que tinha o nome de vários filmes ali que eu coloquei no meu Orkut, tá? Tudo isso daí em 2007, tinha vários nomes de filmes ali, tá? E em 2008 eu comecei a escrever o romance O Encontro, tá? E já estava promovendo para ser um filme desde 2008, tá? Ok? Eu quero que esses indivíduos, tá, do grupo jovem, eles venham pagar por cada coisa que eles fizeram, cada coisa que eles fizeram, cada coisa que eles receberam, tá? E todas essas empresas trilionárias vão me pagar processos bilionários, tá? Ok? Tá? Pronto, agora eu vou falar algumas características do Grambundas, tá? Márcio Grambundas, para você entender bem quem é o sujeito, tá? Que eles estão tentando promover e você tá vendo claramente que esse filme ridículo que eles fizeram aí daquele babaca Mark Wahlberg, tá? Luta pela Fé, a história do Padre Tsu. O sujeito ainda tem um nome, como se fosse um nome japonês ainda, consegue entender? Vai ver até mentira isso daí, às vezes nem existe essa porra desse padre não sei o que aí, tá? Ok? Consegue entender? E aí é um lutador. Tem um outro filme desse babaca aí que é como se fosse uma cópia do Rocky Balboa, tá? Logo uma emulação cheio de inveja mesmo, entendeu? Eu não tenho mostrado para você nos dossiês. Você pega lá o testemunho, as coisas que eu comecei a escrever a partir de 2010, testemunhando já desde 2001, tá? São extremamente invejosos, tá? Cada coisa que você faz, eles copiam aquilo que você faz, tá? Eles roubam e ainda dizem que veio deles, que aquilo que você está fazendo veio deles. São mentirosos mesmo, tá? Ok? Extremamente invejosos, extremamente mentirosos, tá? Ok? Preste atenção. Então eu tenho denúncias contra as empresas do Google, contra a Microsoft, contra essa empresa Sony, tá? Contra o SBT, contra a Rede Globo, tá? Que eles estão fazendo tudo isso daí, tá? Todas essas empresas que eu falei. Tem muito mais, tá? Tá todos os posts lá no blog, o resumo do caso moniquemorais.blogspot. Eu printei o máximo de empresas que eu pude, tá? E fiz alguns vídeos mostrando as empresas recentes que estão me prejudicando aí, tá? Como, por exemplo, uma empresa chamada de V4 Vendas Online, tá? Que é uma empresa que eu denunciei recentemente. Também denunciei aquela empresa, aquele grupo de indivíduos do copyright, o movimento copyright, eles copiando as coisas que eu estou fazendo e tentando promover indivíduos para escrever, corroídos de inveja das coisas que eu faço. Sempre que eu faço uma coisa muito legal, vem um monte de babacas aparecendo e copiando as coisas que eu estou fazendo, tá? São extremamente invejosos, tá? Ok? Cada coisa que você viu eu fazendo aqui, fui eu que tive a iniciativa e só eu fiz nesse mundo inteiro, ok? Nunca teve uma outra pessoa fazendo a mesma coisa, tá? Não, nunca, tá? Não teve uma coisa que eu estive fazendo aqui no meu trabalho que teve qualquer outra pessoa que fez antes, tá? É só eu que faço essas coisas, tá? Ok?
Eles copiam o que você faz e ainda finge que você copiou deles, tá? Para te abafar e para fazer você passar por mentiroso, tá? São extremamente mentirosos, tá? Extremamente invejosos. Cada coisa que eu tenho aqui comigo, só eu que faço isso no mundo inteiro, ok? Vamos lá, vou falar algumas coisas sobre o Márcio Grambundas, tá? Por que eu estou falando isso para você, tá? Para você me apoiar, e odiar eles. Eu estou convocando pessoas que me apoiando odeiem eles, tá? Eu estou convocando pessoas, eu quero que você que odeia eles, você me apoie. E você que me apoia, você odeie eles, tá? Aí eu vou te falar uma que eu já falei no outro vídeo, vamos lá. Uma das situações que a prima da Monique Moraes, o nome dela se chama Thalita, eu falo sobre ela na biografia Historinhas Românticas. Mas ali eu falo somente da situação visual, assim, um rapaz gostando de uma moça, né? Mas eu escrevo algumas coisas, como eles eram orgulhosos, invejosos, tem alguma coisa ali no Historinhas Românticas. Sobre a questão da inveja, do fato deles serem mentirosos, tá lá no dossiê parte 2, tá? No dossiê parte 2 eu falo bastante sobre isso, tá? Sobre eles serem invejosos, tá? Ok? O pessoal do grupo jovem, inclusive a prima da Monique Moraes. Mas a prima da Monique Moraes, ela só entrou no grupo lá, foi para 2014. Então antes era a irmã dela que estava ali, junto com a puta Monique e com a irmã da Monique Moraes. E ela tinha um rosto assim meio marcado, assim, o rosto dela era meio marcadozinho assim de espinhas, né? Você sabe que algumas meninas têm esse problema. Aí ele chegou pra mim uma vez e falou assim, poxa, eu gosto muito dessas garotas, essas 3 garotas que entraram aqui no grupo. Aí eu falei, e eu tô gostando da irmã da Monique Moraes, é claro que ele citou o nome dela, tô usando aqui a linguagem para você entender. Mas aquela com a cara cheia de espinho eu não gostei não. Aí eu falei, ué, mas você não estava conversando com ela? Aí sim, eu conheço ela. Qual o nome dessa moça? É a Aline, a prima da Monique Moraes. Eu conheço, enquanto eu estou falando aqui, estão praticando muita magia negra no meu olho, tá? São extremamente mentirosos, tá? Sentiu magia negra no seu olho, você está sendo caluniado, tá? Ok? Como é que é? Mas você já conversou com ela? Você conhece ela? Sim, conheço ela. Cara, você falou que a garota tem a cara cheia de espinha, rapaz. E daí? Assim mesmo, tá? Pode me cobrar. Você pode me cobrar cada palavra que você ouviu falando em qualquer coisa, tá? Aí eu falei, cara, se você fala isso na frente dela, ela fica muito chateada disso daí que você falou. Não fica não. É isso daí. Uma outra situação é o seguinte, revelar um segredo aqui do Grambundas, tá? Ele não gosta de menina gorda, acima do peso. Como assim? É evidente, né, que nenhum homem gosta de mulher gorda, né? Uma mulher gorda, né? Nenhum homem gosta, ninguém gosta de uma pessoa que seja gorda, né? Mas eu tô falando de uma menina assim que é gordinha, tá? Acima do peso. Em que sentido assim? Só um pouquinho assim, mais gordinha assim. Ele não gosta do Gramgut, não gosta de menina acima do peso. E preste atenção, tem as meninas gordinhas, não tem as meninas, tem as meninas gordonas, tem as meninas gordas, tá? Que são aquelas meninas que você sabe que são gordas, tá? E tem as meninas gordinhas e tem as meninas acimazinha do peso. É essas daí que o Gran Glúteus não gosta, tá? Tinha uma que tava dando em cima dele, parecia até assim mais ou menos com a puta Monique, tá? A garota tava em cima dele lá, ok? Mas ela não gostava dele muito não, sim. Pela maneira como ela lidava com ele, ela tava usando ele. Ela tava usando ele porque ela tava procurando alguém para dar mole para ela, então como ele tava ali, foi como se fosse a vítima dela. E ele também não gostou não. Ele chegou e falou assim, eu tava conversando com ela, eu dei um beijo nela. Aí eu falei, cara, você beijou a garota, se você não vai ficar com a garota, por que você beijou ela? Não sei, cara, não sei. Aí, cara, mas você não... Ué, Jorge, mas não tem nada... Sim, tem demais sim, rapaz. Se o cara não gosta da... Tem demais sim. Eu fiz parte da igreja, tá? E sei muito bem que se o rapaz não gosta da menina, pra que ele vai beijar a garota? Ele tá usando a garota, né? Ok? É assim que se faz dentro da igreja. Ok? Sim. Significa o seguinte, se eu tô paquerando uma garota, e eu sei que eu não vou ficar com ela,
e que eu não gosto dela, eu nunca vou encostar a mão na garota. Foi o que eu fiz lá na igreja. Por exemplo, tinha várias garotas bonitas pra caramba dando mole pra mim. Eu falei, não vou chegar nessas meninas aí, porque se eu chegar eu vou estar usando a menina. Pronto, e depois eu vou despachar. É isso. É assim que se faz numa igreja, como eu fazia. Ok? Ele não. Eu falei, então quer dizer que você beijou a garota, assim, mesmo não gostando dela. Assim. E na época ele ainda estava ensinando da Bíblia, estava tomando partido lá, como se fosse um mini pastorzão lá ainda. Então quer dizer que você não gostava da menina, mas você deu um beijo nela. Não sei. Ok? É isso aí. E a garota era meio acima do peso, assim, meio acima do peso, assim, não chegava nem a ser gordinha, tá? Ele não gostava não. Outra situação também, a irmã da Monique Moraes, ele mostrou uma foto minha uma foto pra mim da irmã da Monique Moraes. Aí ele me mostrou, aí falou assim, ele falou assim, aqui, eu fico guardando 2 fotos, eu guardo 2 fotos de 2 meninas. Aí eu falei, deixa eu ver. Não, deixa eu ver não, ele que me mostrou aqui. Aí eu falei, sim, ele me mostrou uma da irmã da Monique Moraes. Aí eu gosto muito dela, mas ela tá meio gordinha assim, né? Assim, ele achou que a irmã da Monique Moraes estava gorda. Ok? E a última que eu vou contar é o fato dele falar igual um filho da puta, tá? Ele falava igual um filho da puta, assim, mas falava, e só merda, assim, merda, só coisa imprestável mesmo. E ele ainda, ele dissecava mesmo as coisas que ele falava, assim, não, deixa eu explicar, ficava horas e horas me explicando, não, eu já entendi, cara, não, você não entendeu. Aí eu tinha que ficar ouvindo, era 2 horas. Aí, 2 horas eu ficava ouvindo aquele indivíduo. Aí o que aconteceu? Um dia eu falei assim, cara, eu já tô puto já com esse indivíduo. Eu acho que eu tenho inveja dele. Eu cheguei a falar mais ou menos assim, deve ser eu que tenho inveja desse sujeito, porque todo mundo se dá bem com esse sujeito, mas eu fico puto com esse indivíduo quando converso. Aí eu falei, peraí, vou fazer o seguinte, eu vou... Um invejoso do caralho, o grambunda, assim, invejoso igual um filho da puta. Tá? Aí... Aqui eu tô pegando algumas coisas, tá? Invejoso igual um filho da puta, tá? Eu vou contar a última para poder encerrar, mas deixa eu falar só essa. Aí, invejoso igual um filho da puta. Amém. Uma coisa que eu nunca pratiquei, tá? Contra ninguém, tá? Inveja. Aí o que aconteceu? Inveja é uma coisa que eu nunca pratiquei, tá? Nunca, tá? Ok? Eu sou invicto nisso daí. Amém, graças a Deus. Aí, mas ele é um grande de um invejoso. Nunca pratiquei inveja contra ninguém. Pronto, vamos continuar. Aí o que aconteceu? Esses bandidos que encostam o cu no seu olho, extremamente invejosos, tá? Extremamente mentirosos, tá? Ok? Vamos lá. Sentiu magia negra no seu olho? Extremamente invejoso, tá? Ok? Preste atenção. Eu estava falando sobre... Aí eu falei assim, cara, eu vou observar como é que esse indivíduo conversa com as outras pessoas. Como é que ele conversa? Porque se as pessoas gostam dele, as pessoas falam bem dele, eu tenho que ver se ele fala igual uma matraca que nem ele fala comigo. Aí um dia eu parei para ver. Quando ele começou, eu parei para ficar olhando ele conversando. Aí ele ficava horas e horas parado ouvindo assim, ó. Ele ficava assim, quando era garota... Quando era a irmã da Monique Moraes, por exemplo, a irmã da Monique Moraes ficava falando assim, igual uma bobinha assim, falando pra ele. Aí ele ficava, chegava a botar a mão na boca assim, olhando assim com... É isso daí. Um impostor mesmo. E quando a irmã da Monique, era amigos. Cada segundo que esse animal encosta o cu no meu olho, seja um pedaço de carne desse vagabundo, desse hepato. Eram amigos, tá, eram amigos, né? Bastou que a irmã da Monique Moraes disse assim, eu não gosto de você, ele, pingou fora dela. E ele ainda fazia uma cara assim, eu lembro na época que ele ficava puto, assim, de saber que a irmã da Monique Moraes não estava gostando dele, tá? Mas deixa eu só colocar a última agora para você, que é sobre, eu já falei isso no outro vídeo, não foi isso? Ele estava me caluniando de dar em cima de todas as garotas lá. Ele estava me caluniando de dar em cima. Eu percebi isso daí. Foi um dia que eles me chamaram num monte. Ele fez isso 2 vezes. Ele me chamou para poder eles ficarem falando coisas para me ofender, tá? Para me ofender, para falar coisas contra mim, fingindo que eles estavam profetizando. Ele fez isso 2 vezes.
Na primeira vez que ele fez isso, eu cheguei e falei assim, ó, a fulana de tal, como é que está essa menina? Aí ele falou, tá bem. Ah. Aí eu falei, e a ciclana? Aí nesse caso aí provavelmente era uma menina que eu convidei pro grupo. E a ciclana, como é que ela está? Tá bem. Aí ele foi e olhou assim pro lado, assim, pro tal do indivíduo assim, ele olhou com a cara assim, ele olhou. Aí era isso daí que ele tava, esse indivíduo aí tá dando ele tá dando em cima da namorada dos outros, tá? Tá dando em cima da namorada dos outros, tá dando em cima das garotas do grupo jovem e tá dando em cima das garotas que eu estou gostando. E tá tentando pegar essas garotas aí. É isso daí. Isso daí foi em 2003, tá? Isso daí aconteceu foi em 2003. Foi uma dessas situações. Me lembrei de mais uma situação a respeito disso, dele ficar me caluniando que eu estava dando em cima das garotas. Ah, foi quando a esposa do pastor, a porra da mulher do pastor da igreja, tá? Ele foi lá e falou para ela que tinha determinadas pessoas que estavam entrando no grupo para ficar com mulheres, que ele estava de olho disso daí, tá? E foi ele que fez, tá? E foi ele que fez o conluio, tá? Da porra da mulher do pastor no primeiro momento em 2003 que eu fui lá para poder falar com a puta Monique. A mulher do pastor já tava com um olhote em cima de mim, tá? Ok? E essa informação chegou para essa vagabunda da mulher do pastor foi nesse momento aí, tá? Ok? Uma outra situação, tem uma outra que eu esqueci aqui que eu ia falar, que é o seguinte. Teve um dia que a gente foi num passeio, que era um passeio de piscina, assim, tava as garotas de biquíni, tá? Mas as garotas usavam biquíni assim de uma maneira discreta, né? E pronto, e quando chegou no final, quando eu estava com sono, dormi, né? E aí as garotas estavam de biquíni, tá? Ok? Outra coisa que eu quero falar para você sobre católicos, tá? Eu quero que você promova cada vez mais, tá? O máximo de coisas libidinosas, tá? Antigamente na televisão passava filmes eróticos na televisão, hoje em dia não tem mais isso, tá? Você traga essa moda de novo, tá? Ok? Filmes eróticos na televisão, tá? Promover cada vez mais pornografia, tá? Meninas de biquíni, aumenta cada vez mais isso, tá? Tudo que for libidinoso, que for erótico, assim, se aumenta cada vez mais isso, tá? Por exemplo, desenhos animados, pornôs, tá? Tudo que você puder trazer, a questão da peidofilia, tá? Procura saber quais são os países, tá? Que tem cultura da peidofilia, onde não pode sim, tá? Por exemplo, no Japão eu sei que tem a cultura das geishas, tá? Sempre houve a cultura das geishas. Ah, é na Rússia. Qual país? Você traz esse tipo de cultura para dentro, tá? Infiltra mesmo isso aqui no Brasil cada vez mais, tá? Ok? Tá? Então as garotas estavam de biquíni, né? Aí quando eu cheguei, tá? E eu lembro das bundinhas de todas elas, tá? Por exemplo, a prima da Monique Moraes, eu lembro da bundinha da prima da Monique Moraes, tá? Deixa eu ver. Ó, eu lembro da bunda da Monique Moraes, lembro lembro do traseirinho da irmã da Monique Moraes, tá? Ok? A única que eu não consegui ver assim por trás mesmo assim é a cantora, a Aline Caetano. Essa daí eu não consegui ver a bundinha dela, ok? Mas eu via mais ou menos, eu cheguei a ver coisa sensacional, mas eu guardo segredo aqui, mas eu vi coisa sensacional dessa menina aí, tá? Que eu lembro até hoje, tá? E já me masturbei milhares de vezes, tá? A prima da Monique Moraes queria dizer pra ela que foram milhares de vezes que eu me masturbei pensando naquela bundinha aqui, as duas bundinhas que eu pensei, tá? Muitas vezes, tá? Ok? Eu me masturbo mentalmente, aqui vou falar um negócio pra você, tá? Quando você se masturba pensando numa menina, você sabe o que esses bandidos de seitas satânicas templárias fazem? Eles fazem fraudes de filho com moleque que você nunca teve, tá? Fala pra todo mundo, tá? Eles financiam bandido de bairro pra fazer fraude de que você teve filho de determinadas mulheres porque você se masturbou pensando numa garota. Tá? Você fala pra todo mundo. Eu sempre me masturbei com preservativo, tá? Sempre que eu me masturbei com preservativo. Nunca tive filho com mulher nenhuma, ok? Fala pra todo mundo, tá? Isso aqui é denúncia mesmo, tô delatando. Isso aqui é pra colocar nego na cadeia mesmo por causa disso, tá? Ok? Pode mostrar pra todo mundo. Preste atenção, eu quero que a prima da Monique Moraes saiba que eu me masturbei muitas vezes, mas eu me lembro até hoje, as duas lembranças que eu tenho da bundinha da prima da Monique, sensacional. Eu consegui ver a silhuetazinha da Aline Caetano também, uma coisa maravilhosa que eu lembro até hoje, tá? Ok? Deixa eu ver.
Da Monique Moraes eu tenho só desgosto quando eu lembro, tá? Ok? Nem me lembra, assim, nem me interessa muito, mas a irmã da Monique Moraes teve um dia que eu vi aquela bundinha maravilhosa na minha frente, da irmã da Monique. Ok? E no passeio, quando ela tava de biquíni, eu vi como é que o corpozinho dela, assim, a bundinha dela mais ou menos, tá? Mas no passeio eu lembro pouco, assim, tá? Aí o que aconteceu? Quando a gente chegou na casa do indivíduo, desse passeio, aí a gente chegou aí eu tava tanto sono, tá, que eu tava deitado dormindo assim, eu tava sonolento, aí eu peguei no sono assim, deitado na cama. E o Grambunda estava fazendo uma oração. Aí ele estava falando assim: ó demos da religião, tire do nosso coração essas coisas imundas. Tire essas coisas imundas da nossa mente. E eu tenho pra mim, tá? Eu abri o olho assim, ó. Eu abri o olho, ele tava quase que olhando pra mim assim, ó. Essas coisas imundas que estão na cabeça do Jorge. Tire essas coisas imundas. Ó, extremamente invejoso aquele filho da puta. Ok? O Grambundas era o seguinte. A cabeça dele aqui era como se fosse uma piroca. O pau dele inchava na cabeça dele. Ele tinha cabeça de piroca mesmo, tá? O Márcio Grambundas, tá? O pau dele, ele controlava o pau dele, que a cabeça dele ficava pressionada assim como se fosse uma ola, tá? E outra coisa que eu quero falar para você: sempre chame o Grambundas de cabeça de piroca, tá? Ok? Hoje é dia 3 de junho de 2022. É o dia que eu falo assim: poxa, Jorge, qual o apelido, o que a gente deve fazer referência a respeito do cabeça de piroca? O Grambundas é o chamado cabeça de piroca, tá? Ok? Hoje é dia 3 de junho de 2022. Pela primeira vez na minha vida eu falo para você: ó, chame esse indivíduo de cabeça de piroca. Esse é o chamado cabeça de piroca da igreja, tá? Esse é o cabeça de pirocão, tá? Só falta uma fimose debaixo do pescoço dele. Pronto, ok? Essa é uma das lembranças, tá? Ok? Agora eu vou falar uma outra situação a respeito disso também, a respeito do Grambundas. Eu me esqueci aqui o que eu ia falar, mas eu me lembrei de uma outra coisa também. Uma das coisas que acontecia muito ali na igreja, está registrado nos dossiês, tá? E no Historinhas Românticas também. É que quando eu chegava na igreja, feliz assim, às vezes eu chegava todo feliz na igreja assim, e falava com ele, aí ele estava assim, ó, mal-humorado. O que era isso daí? Alguma garota estava interessada em mim, tá? Ou então alguém falou bem de mim. E aí isso chegou até a informação das garotas. Ele começava a bufar. Ele: e aí, você tá estranho? Não tô estranho não. Tem até registrado uma determinada situação que um dia ele ficou na casa de um fulano e estava sempre falava igual uma matraca. Aí ele estava parado assim, ó. Mas ele chegou a ficar 30 minutos parado assim na minha frente, assim, ó, sem falar nada. Aí eu falei: cara, você não fala nada não? Ele: não falo nada não. Corroído de inveja mesmo, é isso daí mesmo. E graças a Deus, todas as meninas gostavam de mim, tá? Ok? E deixa eu colocar a última, para colocar essa situação que eu falei aqui. Ok. Tem anotações lá no dossiê parte 1 a respeito dessas coisas que ele fez, tá? E no Historinhas Românticas, tá? Ok? Aí, e quando acontecia que eu chegava na igreja, às vezes estava triste assim, ele vinha com um sorriso assim, ó, até a ponta da orelha assim. Tudo bem? Ele ainda vinha falar comigo ainda. Não, tudo bem. Por quê? Não, tô querendo falar com você, não sei o quê. Isso daí era porque ele sabia que ele conseguiu tirar mesmo de dentro do coração de uma garota que eu gostava e criar um sentimento de ódio mesmo. Ele conseguiu criar um sentimento de ódio dentro da garota e de desprezo da garota em relação a mim, e ficava todo feliz. Era isso daí que ele fazia, ok? É isso daí que significa esse indivíduo. Eu quero processar, eu quero que me paguem por isso daí. Cada vez que praticaram magia negra no meu olho, eu quero que me paguem isso daí. Isso é religião católica, tá? Quem está praticando magia negra no meu olho são católicos, tá? Eu quero falar para você que a religião católica tem uma seita satânica, tá? Onde tudo é proibido, ó. Você já ouviu aquela doutrina do Santo Agostinho? Santo Agostinho dizia, tá, que se você ficar de pau duro, isso é um pecado imperdoável, tá? E tem vários dogmas, tá, de freiras que construíram depois,
de que todo tipo de proibição moral, tá? Ok? E você vai caminhar fora disso daí. Eles praticam o satanismo conservador. Por exemplo, eu já denunciei para você que os conservadores também fazem esse esquema que eu vou falar aqui agora, que é o satanismo de perseguir uma pessoa quando a pessoa é boa, quando uma pessoa é justa, quando uma pessoa é honesta, praticar magia negra em cima dessa pessoa e perseguir essa pessoa. Os evangélicos, os católicos fazem isso também, tá? Aqueles indivíduos daquela seita Opus Dei, eles são esse tipo de satânicos, tá? Eles torturam animais, tá? Sim, eles praticam esse tipo de perseguição satânica contra as pessoas. Se uma pessoa é boa, se a pessoa é honesta, eles corroem-se de inveja dessa pessoa e começam a perseguir essa pessoa, tá? Fazer essa pessoa de babaca. É uma seita satânica católica, tá? E também os esquerdistas fazem isso, tá? Ok? Os conservadores de extrema, tá? Que é evangélicos, tá? Os evangélicos freudianos e os esquerdistas. E quando uma pessoa procede assim de uma maneira amoral, ou seja, fora da moral, e esses indivíduos eles têm lista negra para torturar pessoas. Não pode fazer. Delata para todo mundo, tá? Os bandidos estão colocando música alta aqui. Quando eu comecei a falar aqui, eles praticaram no meu olho, falaram alto aqui, e tem nego falando aqui com o tablet aberto aqui, ó, espionando o aparelho que eu estou ouvindo aqui, tá? Ok? Pode mostrar para todo mundo, tá? Eles ficam fazendo ameaça toda hora. Cada coisa que eu falo aqui, eles ficam gritando ameaças lá fora, ok? Fala para todo mundo, tá? É um esquema satânico de perseguir pessoas que sejam honestas, tá? E de perseguir pessoas que se procedem de maneira que não seja moral, ok? Seja antimoral, seja amoral para cima deles, tá? Ok? E queria deixar aqui por último que as meninas do grupo lá, ó, já me masturbei milhares de vezes pensando nelas. Muita coisa mesmo, tá? Acho que a prima da Monique Moraes e a irmã da Monique Moraes bateram o recorde, ok? Tem outras também, todas as que gostavam de mim, elas saibam que eu sempre bati umazinha pensando nela. Excetuando aquelas que eu odeio, tá? Aquelas que eu odeio eu tento sempre tirar para fora do meu redil, ok? Tem até umazinha, tem uma menina também, que eu não vou falar o nome dela, acho que eu escrevi o nome dela lá na Historinhas Românticas, que era um brotinho mesmo, que estava se atirada para mim. Ela estava como se fosse uma florzinha, assim, se pedindo, tira o cu do meu olho, tira o cu do meu olho. É outra coisa que eu quero falar para você. Se você sabe que tem alguma quadrilha satânica, Opus Dei, Templários, por trás dessas meninas, eu quero trazer essas meninas todas para mim, tá? Eu sou cristão, tá? Eu sou cristão como elas, tá? E eu quero trazer elas para mim. Eu não quero nenhum movimento satânico ou cristão se apropriando das garotas que eu quero trazer para mim. Muito pelo contrário, eu tenho mais direitos sobre elas. Por quê? Porque eu não faço parte de uma quadrilha satânica, tá? Eles têm que ir para a cadeia, tá? E essas meninas eu quero toda puxar para mim. Eu quero trazer todas elas, tá? Então vou falar aqui o nome. A tal da menina Sara, tá? A Sara, a mocinha que gostava de mim, eu quero trazer essa menina para mim. Poxa, Jorge, mas ela já tem namorado. Eu acho que não, tá? Eu acho que ela tá sozinha mesmo, ficou com alguém, não gostou. Eu quero trazer mais um brotinho para mim, para trazer. Essas 10 são minhas. Eu quero dizer para elas que eu sou cristão, tá? Sou cristão, não sou esquerdista, não sou conservador, tá? Ok? Mas eu sou um cristão, elas podem vir para mim, ok? Todas essas meninas que eu quero agregar para mim, eu quero trazer todas elas para mim. Só tem uma que eu joguei fora, que é a puta Monique. Essa daí eu dei um pé na bunda mesmo dela. Mas a irmã da Monique Moraes, a prima da Monique Moraes, a Aline Cantora e a Sara, dentre outras que eu não falei aqui, tá? Elas estão convidadas para vir para mim, ok? Elas são minhas, gostavam de mim, são minhas. Eu não quero nenhum indivíduo cruz do cu de Malta se apropriando dessas meninas, nenhum cagalhão satanista que encosta a furinga no olho do... Eu não quero nada disso encostando a mão nela, ok? Tá? Eu não quero nenhum cuzóide satanista rodeando uma garota dessa. Só por ele ter rodeado uma menina dessa, pra mim ele vai ser todo estraçalhado em vários pedaços, ok? Eu quero esse indivíduo todo estraçalhado. Ok? Então é isso daí. O que mais que eu posso falar a respeito do Granglutas? Sempre que eu falo contra o Grambundas, tá? Praticam muita magia negra em cima de mim, tá? Ok? Ok, então eu coloquei algumas ideias aqui para você entender qual era o procedimento desse sujeito e por que estão afamando ele. É justamente por causa disso, por ele ter se procedido errado e ter me prejudicado, ok?